Imagine entrar em um navio onde o jantar ainda está servido. As xícaras de chá estão sobre a mesa, ainda com líquido dentro. As camas estão perfeitamente arrumadas. O relógio do capitão continua funcionando. O cofre está cheio de ouro e documentos valiosos completamente intacto. Há comida e água suficientes para 6 meses de viagem. E não há uma única pessoa a bordo. N. Ou a sangue não há sinais de luto. N. Ou há corpos. Não há mensagens de despedida. Apenas silêncio. E 10 pessoas, incluindo uma criança de apenas 2 anos, que simplesmente deixaram de existir. No dia 5 de dezembro de 1872, o Oceano Atlântico cuspiu o maior mistério da história marítima quando o Mary Celeste foi encontrado navegando em linha reta, com as velas içadas, em perfeitas condições, mas sem uma única alma viva no convés. E aqui está o detalhe que transforma o mistério em um pesadelo. O navio estava a 600 milhas dos Açores, completamente isolado em mar aberto. Não havia terra à vista. Não havia outros navios ao redor, e mesmo assim, 10 pessoas tomaram a decisão de abandonar um navio perfeitamente funcional e descer para um bote salva-vidas minúsculo no meio do Atlântico. Por quê? O que eles viram? O que eles sentiram? O que poderia ser tão aterrorizante que fez um capitão experiente, com sua esposa e filha pequena a bordo, escolher a morte quase certa no mar aberto, ao invés de permanecer na segurança do navio? Durante 150 anos, esse caso gerou teorias que variam de piratas a monstros marinhos, de motins a sequestros alienígenas. Mas a verdade pode ser mais assustadora do que qualquer ficção, porque ela revela como o terror invisível é muito mais mortal do que qualquer ameaça que você pode ver. Hoje, vamos reconstruir, minuto a minuto, os últimos momentos do Mary Celeste. Vamos descer ao porão onde o verdadeiro perigo estava escondido. E vamos entender como uma decisão tomada em pânico selou o destino de 10 pessoas de uma forma tão cruel que ainda hoje nos deixa sem palavras. Capítulo 1. O navio e sua tripulação. O Mary Celeste não era um navio qualquer. Era um bergantim de 2 mastros, construído em 1861, na Nova Escócia, Canadá. Tinha 31 metros de comprimento e pesava 282 toneladas. Era sólido, confiável e bem mantido. Em novembro de 1872, o navio foi carregado em Nova York com uma carga muito específica: 1.701 barris de álcool comercial, também conhecido como álcool desnaturado ou etanol industrial. O destino era Gênova, na Itália. Uma viagem transatlântica de rotina. O capitão era Benjamin Spooner Briggs, 37 anos inexperiente e respeitado, religioso, não bebia, não fumava, não jogava. Era conhecido por ser extremamente cauteloso e competente. Ele levou consigo sua esposa, Sarah, e a filha de 2 anos, Sofia Matilda. A tripulação consistia em 7 homens: Albert Richardson, imediato; Andreu Gelin, segundo imediato; Edward Head, cozinheiro e mordomo, e 4 marinheiros alemães: os irmãos Volker Tiboss, Lorenzen Ariane Martens e Gottlieb Gondaschau. Todos eram profissionais qualificados. Não havia relatos de tensões, problemas de disciplina ou conflitos a bordo. Era, por todos os relatos, uma tripulação estável em um navio confiável. O Mary Celeste partiu de Nova York no dia 7 de novembro de 1872. E durante quase um mês, tudo correu normalmente. O capitão Briggs mantinha um diário de bordo detalhado. As últimas entradas eram rotineiras, descrevendo condições climáticas, posições navegacionais e pequenos reparos, nada de anormal. A última entrada foi feita no dia 25 de novembro. O navio estava a cerca de 600 milhas a oeste dos Açores. O clima estava melhorando após alguns dias de mau tempo. Tudo indicava que a viagem continuaria sem problemas. E então, silêncio. Capítulo 2. A descoberta que gelou o sangue. 10 dias depois, no dia 5 de dezembro de 1872, outro navio chamado Dei Grutaia navegava pela mesma região. O capitão era David Morehouse, que conhecia pessoalmente Benjamin Briggs. Eles haviam jantado juntos antes da partida de Nova York.
Por volta das 13 horas, um dos tripulantes do Deigratia avistou um navio à distância. Estava navegando de forma estranha, zigue-zagueando levemente, mas ainda mantendo um curso geral. À medida que se aproximaram, perceberam que era o Mary Celeste. Morehouse tentou fazer contato. Gritou. Acenou. Não houve resposta. O navio continuou navegando. Indiferente. Apenas algumas velas estavam içadas, mas eram suficientes para mantê-lo em movimento. Morehouse enviou um bote com o imediato Oliver DeVoe e 2 marinheiros para investigar. E o que eles encontraram foi perturbador. O convés estava deserto, mas perfeitamente em ordem. Não havia sinais de luta, não havia sangue, não havia danos estruturais. As escotilhas estavam abertas, o que era estranho, porque expunha a carga à água do mar. Havia cerca de 1 metro de água no porão, mas nada crítico. O navio ainda era perfeitamente navegável. Eles desceram aos camarotes. A cama do capitão estava desarrumada, mas a da esposa e da filha estava arrumada. Havia brinquedos da criança espalhados, roupas penduradas para secar. A máquina de costura de Sarah estava na mesa com um carretel de linha ainda enfiado. Na cabine de navegação, o sextante e o cronômetro marinho, instrumentos essenciais para a navegação, estavam faltando. O diário de bordo estava sobre a mesa, aberto na última entrada de 25 de novembro. Mas havia uma lousa onde eram feitas anotações temporárias, e a última marcação era do dia 5 de dezembro, o dia em que o navio foi encontrado. Isso significava que alguém ainda estava fazendo anotações navegacionais até aquela manhã, ou era uma anotação antiga, que não foi apagada? Nunca saberemos. A cozinha tinha comida preparada, mas fria, pratos sujos, panelas no fogão, como se a refeição tivesse sido interrompida abruptamente. E então, eles notaram o detalhe mais revelador. O bote salva-vidas estava faltando. E na popa do navio, havia uma corda cortada balançando na água. Não foi uma corda que arrebentou naturalmente. Tinha sido cortada de forma limpa, como se alguém tivesse decidido se separar do navio intencionalmente. Mas por quê? Capítulo 3. As teorias que não fazem sentido. Assim que a notícia do Mary Celeste chegou aos jornais, o mundo ficou obcecado, e as teorias começaram a surgir. Teoria 1. Piratas. Descartada imediatamente. Piratas não deixam carga valiosa intacta. Não deixam ouro no cofre, não deixam um navio navegável, e não levam pessoas sem deixar sinais de violência. Teoria 2. Motim. Improvável. Não havia sinais de luta. O capitão era respeitado. E se a tripulação tivesse se rebelado, por que abandonar um navio perfeitamente bom cheio de suprimentos? Teoria 3. Ataque de monstro marinho ou baleia. Fantasioso, mas explicaria o abandono súbito. Porém, não haveria danos estruturais? Não haveria sangue? Teoria 4. Fraude de seguro. Essa foi a favorita dos investigadores na época. Talvez Morehouse e Briggs estivessem em conluio, mas investigações extensivas não encontraram nenhuma evidência de conspiração. E Briggs era um homem de reputação impecável. Teoria 5. Waterspout, tornado marinho. Explicaria o pânico, mas o navio não apresentava danos consistentes com esse tipo de evento. Teoria 6. Terremoto submarino. Tremores sísmicos poderiam criar ondas estranhas e assustar a tripulação. Mas novamente, o navio estava intacto. Nenhuma dessas teorias explica todos os fatos. Até que alguém olhou para a carga. Capítulo 4. O terror. Invisível do porão, o Mary Celeste transportava 1.701 barris de álcool industrial. E aqui está o detalhe que mudou tudo. Quando o navio chegou a Gênova e a carga foi inspecionada, descobriram que 9 barris estavam vazios, não quebrados, não derramados, vazios, como se o conteúdo tivesse evaporado. E álcool industrial evapora, e quando evapora em um espaço fechado, cria vapores altamente inflamáveis, invisíveis, inodoros, se você não está acostumado, mas mortal. Agora imagine a situação do ponto de vista do capitão Briggs. Ele está navegando há semanas. O tempo tem sido instável. O navio tem balançado, e os barris no porão estão rangendo, batendo uns contra os outros. Um dia, ele desce para inspecionar a carga.
abre a escotilha e talvez perceba um cheiro estranho. Talvez veja um dos barris vazando. Talvez até perceba que alguns barris estão completamente vazios. Ele sabe o que é álcool industrial. Sabe que é inflamável. Sabe que em um navio de madeira, fogo é a pior forma de morrer. Você não tem para onde correr. Você queima vivo ou se afoga. E então, talvez tenha acontecido algo que o fez entrar em pânico total. Talvez tenha visto uma pequena chama. Talvez tenha ouvido um estalo que pareceu uma ignição. Talvez os vapores tenham criado uma explosão menor, sem fogo visível, mas com uma onda de pressão suficiente para assustá-lo. Há registros históricos de explosões de vapor de álcool que não produzem fogo, apenas uma onda de choque violenta e barulhenta. É chamado de deflagração. Parece uma explosão. Soa como uma explosão, mas não queima nada, porque os vapores se dissipam muito rápido. Se Briggs testemunhou isso, sua reação teria sido imediata: tirar todos do navio. Agora, capítulo 5. A decisão fatal. Imagine que você é o Capitão Briggs. Você acabou de sentir uma explosão no porão. Você não vê fogo, mas sabe que seu navio está cheio de álcool inflamável. Sua esposa está a bordo. Sua filha de 2 anos está a bordo. Você não vai esperar para ver se outra explosão acontece. Você não vai arriscar. Você toma a decisão. Todos para o bote salva-vidas. Agora, mas você não é estúpido. Você sabe que um bote salva-vidas no meio do Atlântico é uma sentença de morte. Se você não tiver um navio para voltar, então você faz o que qualquer capitão experiente faria. Amarra o bote ao navio com uma corda longa. A ideia é simples. Vocês descem para o bote, se afastam do navio a uma distância segura, mas ainda conectados. Se o navio explodir, vocês estão longe. Se não explodir, vocês esperam os vapores se dissiparem e então voltam a bordo. É uma estratégia sensata, exceto por um detalhe. O vento, o Mary Celeste, ainda tinha algumas velas içadas, e o vento estava soprando. Então, o navio continuou navegando, e o bote, muito mais lento, foi arrastado atrás dele como uma isca em uma linha de pesca. Por horas, talvez, eles ficaram ali, 10 pessoas em um bote minúsculo, balançando nas ondas, assistindo o navio, esperando que fosse seguro voltar. Mas o vento ficou mais forte. A corda ficou tensa, e então, em algum momento, a corda arrebentou. Ou talvez eles tenham sido forçados a cortar lá, porque a tensão estava virando o bote. E eles assistiram, impotentes, enquanto o Mary Celeste se afastava. Lentamente no começo, depois mais rápido, até se tornar um ponto no horizonte. E então, nada, eles estavam sozinhos. No meio do Atlântico, em um bote salva-vidas que não tinha capacidade para uma viagem de 600 milhas até a terra mais próxima. Capítulo 6. O que aconteceu com eles? Ninguém sabe ao certo, mas as possibilidades são todas terríveis. Talvez tenham tentado remar em direção aos Açores, mas 600 milhas em um bote pequeno? Com suprimentos limitados? Impossível. Talvez tenham sido atingidos por uma tempestade. Os registros mostram que houve mau tempo na região nos dias seguintes. Talvez tenham morrido de sede, de fome, de exposição ao sol e ao sal. Ou talvez, na pior das hipóteses, tenham visto o Mary Celeste desaparecer no horizonte e percebido que tinham tomado a decisão errada, que estavam condenados e que não havia nada que pudessem fazer além de esperar a morte chegar. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhum destroço do bote foi recuperado. Eles simplesmente desapareceram, como se o oceano os tivesse engolido sem deixar vestígios. Capítulo 7. A evidência moderna e a teoria mais aceita. Em 2005, uma equipe de documentaristas e cientistas tentou recriar o que poderia ter acontecido. Eles construíram uma réplica parcial do porão do Mary Celeste, encheram com barris de álcool e criaram condições similares às que teriam existido, e conseguiram provocar uma explosão de vapor, uma deflagração, sem fogo visível, apenas uma onda de choque violenta e um som ensurdecedor que saiu pelas escotilhas abertas. Se você estivesse no convés naquele momento, pareceria que o navio estava prestes a explodir. Você veria as escotilhas expelindo uma força invisível.
ouviria um estrondo, sentiria o convés tremer. E se você fosse um capitão responsável por uma esposa e uma criança, você não esperaria para descobrir se uma segunda explosão viria. Você ordenaria evacuação imediata. Essa é, hoje, a teoria mais aceita entre especialistas marítimos e historiadores. Não é 100% confirmada, porque não temos como saber exatamente o que aconteceu. Mas é a explicação que encaixa todos os fatos conhecidos. O Mary Celeste foi abandonado não por piratas, monstros ou conspirações. Foi abandonado por medo. Medo de algo invisível. Medo de uma ameaça que parecia iminente, mas que nunca se concretizou. E essa decisão, tomada em pânico, custou 10 vidas. Capítulo 8. O destino do navio fantasma. Depois de ser recuperado, o Mary Celeste foi levado a Gibraltar, onde passou por uma investigação marítima. A tripulação do De Gratia foi recompensada por salvamento, embora a quantia tenha sido muito menor do que o esperado, porque as autoridades suspeitavam de fraude, embora nunca tenham provado nada. O Mary Celeste foi vendido e mudou de mãos várias vezes, e cada novo proprietário relatava má sorte, acidentes, prejuízos, problemas constantes. Ele se tornou conhecido como um navio azarado. Marinheiros supersticiosos se recusavam a trabalhar nele. Em 1885, 13 anos após o incidente, o então proprietário, um homem chamado Parker, deliberadamente encalhou o navio em um recife no Haiti em uma tentativa de fraude de seguro. A trama foi descoberta. Parker foi arruinado e o Mary Celeste foi deixado para apodrecer. Hoje, seus restos estão em algum lugar no fundo do Caribe. Um navio que sobreviveu ao oceano, mas não sobreviveu à ganância humana. Conclusão. O preço do pânico, o Mary Celeste, nos ensina algo profundo sobre medo e decisões. 10 pessoas morreram não porque estavam em perigo real, mas porque acreditavam que estavam. O navio nunca explodiu. Os vapores se dissiparam. Se eles tivessem esperado apenas mais algumas horas, teriam percebido que era seguro. Esse não é apenas um mistério marítimo, é uma tragédia humana. Uma família destruída. Uma tripulação perdida. Tudo porque um capitão cauteloso tomou a decisão que parecia certa naquele momento, mas que se revelou fatal. O verdadeiro terror do Mary Celeste não está no que aconteceu a bordo, está no que aconteceu depois. Está em saber que eles poderiam ter sobrevivido se tivessem ficado. Que o perigo que temiam nunca se materializou. Que morreram fugindo de um fantasma. E se você gostou desse estudo, deixa o like e se inscreva no canal para conhecer mais fatos historicamente secretos.